A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Irmãos, pegue a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo em Efésios capítulo 4, verso 24 e 26, somente esses dois versículos, onde vamos falar sobre a ira, né? Começamos ontem e hoje é o último áudio, somente 2 áudios explicando um pouco sobre a ira, né? É muito bom quando você acorda e você tem no seu celular uma mensagem que possa falar e trazer um pouco o entendimento sobre a Bíblia Sagrada, né? Ela não é um bicho de 7 cabeças. É que você tem que saber dividir as coisas, né? Você tem os profetas eles falam de coisas futuras, então é muito figurativo. Você tem que tentar entender. Não dá para pegar uma mensagem de 2000 anos atrás e você já querer entender ela assim, de qualquer jeito. Não, não é. Imagina quando um profeta, de repente, ele tem uma visão e nessa visão ele vê algo e ele não sabe descrever. Você pode até entender, né? Você pode até dizer, isso daí para mim é um helicóptero, é um avião. Mas aquele profeta não sabe disso. Então quando ele vê aquilo, ele sempre usa assim, era parecido como tal coisa, era parecido como tal coisa. Ele tenta achar uma palavra que possa se encaixar com aquela visão que ele está tendo. Então você tem que tentar entender. Não é fácil, não. Só que se você acalmar e estudar a Bíblia Sagrada, tudo se encaixa. Comece hoje, pega um livro da Bíblia, comece a estudar, comece a ver o que você mais se interessa. Você pode começar pelo Evangelho de João. Você quer uma história de amor, uma história muito bonita? Vai lá no livro de Esther, onde fala muita coisa importante. Você vai aprender muita coisa maravilhosa. Vai ver a história de Moisés, vai ver a história de outros homens de Deus, a história de Davi. Deus nunca ocultou os seus erros e seus pecados desses homens quando eles erravam. Deus mostrou tudo. Para quê? Para que a gente pudesse aprender com os erros deles, para não cometê-los também. Então a Bíblia Sagrada, na realidade, ela é fácil de se entender. A partir do momento que você começa certo. A partir do momento que você começa, não já exigindo o entendimento completo. Poxa, é uma época mas totalmente diferente. Como é que você pode exigir um entendimento assim? Você tem que pedir ajuda para quem? Para o próprio Espírito Santo. Amém? Abriu aí a sua Bíblia? Faltou eu abrir a minha aqui, né? Efésios capítulo 4, eu sei que eu tenho uma grande nuvem de testemunhas que escutam o cafezinho com Jesus. E eu agradeço vocês. Muitos não me conhecem, não recebem diretamente de mim, mas Deus abençoe a todos. Você que está aí do lado do seu esposo ou da sua esposa e vai começar agora esse pequeno estudo aprendendo cada vez mais com o Senhor, amém? Vamos lá? Efésios capítulo 4, verso 24 e 26 está escrito assim, o 24. E revistai-vos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Qual que é a roupa que ele usa? Justiça e santidade. Agora o verso 26 ele fala, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Porque se você colocar o sol na frente da sua ira, você enxerga o que está acontecendo atrás daquele sol? Não. Então se o sol estiver na sua frente, você vai ficar cego e vai cometer pecado. Então, irei-vos, mas não pequei-vos. Pode se irar, mas não pode pecar. Não pode deixar essa ira criar força e dominar você. Tá entendendo? Bom, falamos bastante coisas ontem, né? E hoje nós vamos finalizar esse pequeno estudo. Olha, eu quero que de antemão já abra aí a sua Bíblia em Tiago. Vamos lá? Abra aí em Tiago, capítulo 1, verso 19 e 20. No finalzinho da Bíblia também. Vamos lá, Tiago 19 e 20. É depois de Hebreus. Achou Hebreus, você já acha Tiago. Livro de Tiago, capítulo 1, verso 19 e 20, está escrito assim, Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir. Então você tem que ser pronto somente para uma coisa. Para quê? Ouvir. E tardio, demorar para falar. É melhor você ouvir mais do que ficar falando. E tardio para se irar. 2 coisas. Tardio para falar e para se irar. E pronto para ouvir. É melhor você ouvir mais do que ficar falando muito. Do que ficar querendo questionar, brigar, discutir. Isso não convém. Bom, veja também agora.
Se nós todos praticarmos isso, procurar ser tardio para se irar, receberemos a mansidão de Deus. Agora, do que nós devemos se revestir? Colossenses 3,12, vamos lá? Colossenses capítulo 3, verso 12, diz assim, ó: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas misericórdias, de benignidade, humildade, e a palavra que eu quero aqui hoje é mansidão e longanimidade. Bom, mansidão é uma coisa que você tem que ter. Ser manso, irmão, mas é difícil, qualquer coisa eu já quero sentar o braço. Tá errado, varão, tá errado, varoa. A mansidão é necessária para todos os momentos. Às vezes seu pai vai te irritar, sua mãe vai te irritar, seu marido, sua esposa, seus filhos, seu pastor, seus irmãos, todo mundo. Às vezes até eu posso falar alguma coisa e te irritar, mas temos que ter mansidão uns para com os outros. A mansidão é uma coisa que vai te ajudar a controlar a ira, porque aquilo que é contra a ira é a mansidão. Então você tem que praticar a mansidão, ser tardio para falar, ser tardio para se irar. Amém? Agora veja 1 Timóteo 6,11. Vamos continuar um pouquinho aqui para frente. Vamos lá, 1 Timóteo, ainda Novo Testamento. 1 Timóteo capítulo 6 e verso 11 diz assim, ó: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Quer dizer que um homem ou mulher de Deus tem que seguir essas coisas. O que eles têm que seguir? A justiça, a piedade, a fé, a caridade, que é a mesma coisa que o amor, a paciência e a mansidão. É necessário. Tá vendo? Não adianta você achar que você pode ser do jeito que você quer. Não, tem que ser do jeito que Deus moldou. E a mansidão é inimiga da ira. Tá entendendo? Muitas pessoas na ira perdem emprego. Muitas pessoas lá fora acabam matando uns aos outros por causa da ira, porque não tem mansidão dentro de si, não servem a Cristo, então não tem mansidão. Jesus mesmo disse que ele é manso, ele é humilde de coração. Temos que ser igual a ele. Abre aí em Tito, vamos lá, só um pouquinho mais para frente agora, você vai achar Tito. Tito capítulo 3 e verso 2 diz assim, ó: que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Quer dizer que Tito deixa claro aqui que você tem que fazer isso, ó, que a ninguém infamem. Não fica falando da vida dos outros. Nem sejam contenciosos. Foge das contendas, das discussões, mas modestos, mostrando toda a mansidão, irmãos, para com todos os homens. A pessoa chegando em você e fala, olha, fulano falou de você, pronto, já subiu a ira e você já quer sair nos tapas com a pessoa. Controla essa hora. Olha, a irmãzinha lá estava falando isso e isso de você. Controla essa hora. Olha, eu acho que fulano está fazendo isso e isso. Aí sobe aquela ira. Controla nessa hora. Procura ser manso e humilde de coração, igual Jesus falou. Tá vendo? É necessário, porque senão você tropeça. Agora, a conclusão desse estudo todo, ela se encontra em Romanos 12, vamos lá, Novo Testamento ainda. Terminando os evangelhos, vai vir o livro de Atos. Depois de Atos vem Romanos. Capítulo 12 é um texto interessante que eu quero demorar um pouquinho mais nele aqui. Olha só, Romanos 12, do 17 ao 21, está escrito assim. Olha só o que está escrito aqui, ó. A ninguém torneis mal por mal. Já começa aqui. Romanos, capítulo 12, do 17 ao 21. A ninguém tornais mal por mal. Procurai as coisas honestas. Então, você tem que começar a prestar atenção. Se a pessoa está te caluniando, está te prejudicando, não pague um mal assim. Tá? Procurai as coisas honestas perante a todos os homens. Verso 18. Se for possível, quando estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Quer dizer, se for possível, nem sempre dá, mas você tem que manter paz com todos os homens. Não vos vingueis. Ele falou isso de mim, ele fez isso comigo, ele prejudicou minha vida, eu vou acabar com a dele também. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira,
Olha só, então aqui você é permitido até ficar nervoso, mas não se vinga. Por quê? Duas coisas aqui, ó. Às vezes a pessoa ela quer se vingar, ela vai e se vinga. Não, é melhor você ficar nervoso e deixar esse nervoso passar com Deus do que você ir lá e se vingar. Então dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se você der lugar à ira, você tem a chance de não deixar ainda aquilo virar pecado. Agora, se você vai lá e se vinga, aí complica mesmo, irmãos. Aí o bicho vai pegar. Por quê? Porque você já vai cometer o pecado. Você já está indo cometer o pecado, né? Ireis, mas não pequeis. Não se vingue. É o que está dizendo aqui esse versículo, né? Olha só. Deixa isso para Deus. Por quê? Ele fala no versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então deixa isso com Deus. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, olha só, irmãos, dá-lhe de comer. Não, mas ele é meu inimigo, por mim vai morrer de fome. Aí você está pecando. Então, se o teu inimigo tiver fome, o que você tem que fazer com ele? Dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Então, é para vencer o mal com o quê? Com o bem. Aqui vai falar sobre brasas, juntar brasas, né? Aí você vai ter que entender o que significa isso, né? Mas eu vou te dizer, é um provérbio antigo que tinha em Israel, e olha só o que acontece, ó. A juntar brasas aqui é o sentido que é melhor, a melhor vingança que você tem, a melhor vingança que você pode tomar contra o seu inimigo é matá-lo de bondade. Isso é o que Paulo está querendo dizer. A melhor vingança que você pode tomar contra o seu inimigo é matá-lo de bondade. Seja bom. Ah, ele está sendo mal para mim? Não, seja bom. Ele está com frio, dê um agasalho. Ele está com fome, dê o que comer. Ele está com sede, dê o que beber. Então, seja bom com ele. Não seja mal. Não pague o mal com o mal, como o versículo 21. Escreve isso aí. Analise isso. Siga isso que está escrito aí, ó. Não deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Procure fazer isso. Procure pagar o mal. Toda vez que alguém te fizer um mal, pague ele com o bem. Não é fácil? Não, não é. Bem dizer quem vos maldizem? É fácil? Não, não é. Cuidar daqueles que querem te matar? Não, não é. Você tem que fazer isso. Por quê? Porque isso é a justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus. Porque se você não se revestir, fica complicado. Porque é o que está escrito aqui no versículo 24: e vos revistais do novo homem. Se você quer ser uma nova criatura para Deus, se revista do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Se você não for justo, porque aquela pessoa está seguindo mal e ela está fazendo maldades contra você, mas você não pode fazer isso para ela. Você tem que seguir o bem. Você tem que fazer o que Deus está te dando aqui para vencer. E Deus está te dando o bem. Quais as armas que você tem contra ele? O bem. E é por isso que ele fala: pague o mal com o bem. Então, se você está revestido de justiça e de santidade, não tem como você pecar contra nada. Você vai fazer as coisas certas. Ele falou mal de você, você vai falar bem dele. Portanto, vença a ira e não deixe a ira derrubar você. Amém até aqui? Deus abençoe a todos. Terminamos hoje esse áudio sobre a ira. Amém?